Então, agora tem esse sistema de segunda ordem aí, né? Que é dado pela função de transferência ali 64, S ao quadrado, 8S, 64. Sabe-se que o tempo de subida, método da curva de resposta ao degrau aplicado no sistema, é dado por tempo de subida ali, π, φ, né? Ômega n, 1 menos Qc, onde Qc é igual a cosseno φ, que é a razão de amortecimento, e ômega n é a frequência natural. Para discretizar esse sistema e aplicar no controle digital, o período de amostragem deve ser tal que ocorram 10 amostras durante o tempo de subida, ou seja, durante o tempo de subida, eu tenho que ter 10 amostras. O valor aproximado desse período então ele quer saber o tempo de amostragem aí que eu vou ter, sabendo que, em função do valor do tempo de subida, então eu tenho que ter 10 amostras do início, do zero, até o tempo de subida. E ele quer saber qual é o valor disso aí. Então você tem que calcular o tempo de subida. Ele te dá a equação do tempo de subida, né? Te dá o Qc e o ômega n. Aí ele pergunta para vocês aí. Faça essa questão para mim. Então a gente tem o seguinte, né? Então a gente tem aqui a equação. A equação. A equação aqui, né? Opa. Tem essa equação aqui. E precisamos calcular o tempo de subida. Mas para calcular o tempo de subida, a gente tem que calcular o Qc e o ômega n, né? Esse ômega n e esse cara aqui, que vai também calcular esse valor aqui, ó, que é dado por essa equação aqui, ó. Ponto dessa dessa questão que ele deu as equações todinhas, né? A gente precisa calcular a frequência natural, não amortecida, e o Qc. Então ele pegou a equação original, né? E como não, o denominador e o numerador possuem esse cara aqui, 64, né? Então ficou fácil calcular aqui o valor do ômega n, né? Que é o padrão, que é a equação padrão, né? Então K aqui igual a 1. Então não precisou nem multiplicar por nenhum fator, né? O K é igual a 1 aqui, ó. Esse K é igual a 1. Então o ômega n é igual a 8. Então ficou fácil tirar o ômega n. Com o ômega n igual a 8, a gente sabe que 2 Qc ômega n é igual a 8. Então a gente vai tirar o Qc igual a 0,5. Como a gente tem lá aquela equação de cima, né, dada no enunciado aqui, ó, Qc igual a cosseno φ, a gente vai conseguir tirar o φ. Né? É o arcosseno de φ, de Qc. Né? Então, a cosseno de Qc é 60 graus. Então, a gente tirou aqui π sobre 3, que é os 60 graus. Substituindo aqui, né, na equação do TR, né, do tempo de subida, né, que também é dado no enunciado do problema, a gente consegue calcular e vai ter esse valor aqui de... Aí você tem a equação fechada, substituindo os valores, né, diretamente. A gente vai conseguir calcular aqui, ó, o valor do TR, que deu raiz de 3 sobre 8. Então, foi esse cara aqui, ó. Raiz de 3 sobre... π raiz de 3 sobre 8. Só que a gente quer que eu tenha 10 amostras até chegar no tempo de subida. Então, se o meu tempo de subida é π raiz de 3 sobre 8, 18, eu vou dividir isso aqui por 10. Né? Então, eu vou ter um tempo de amostragem para o sistema digital de π raiz de 3 sobre 180. Isso é a resposta B. Concorda?